Você já fez algo que queria muito, mas para alcançar isso, teve que fazer um monte de coisas que não queria? Eu quero dizer, as opções são infinitas. Vamos dar alguns exemplos para vocês entenderem. Você queria aprender a tocar violão, mas ter aulas de violão ou assistir a vídeos instrutivos no YouTube parece ser uma tortura. Você só quer aprender assim, um passo de mágica, não é verdade? Mas pensa bem, você queria comprar algo caro, como um telefone novo ou talvez uma roupa nova, mas fazer todo o esforço para economizar o dinheiro e não gastar em coisas menores que você até deseja, mas não dá para você juntar um dinheiro, parece isso muito difícil. Você queria aprender inglês ou espanhol, mas estudar e ter aulas chatas de língua vai demorar muito tempo. Há tantas coisas que queremos e para consegui-las parece trabalhoso demais. O que vamos conversar hoje, ao encerrarmos essa série chamada Ritmo, é mais ou menos a mesma coisa. Às vezes, o que pensamos sobre aprender violão ou uma língua estrangeira pode parecer semelhante ao que nós sentimos sobre o nosso crescimento, o crescimento da nossa fé. Sabemos que queremos, mas pode ser difícil saber por onde começar quando se trata de demonstrar mais amor para Deus. Embora saibamos que, quando se trata de crescer em um relacionamento com Deus, a consistência é fundamental, muitas vezes parece tão chato ou difícil quanto estudar para uma língua estrangeira ou uma prova. Em outras palavras, não é divertido. O que nos leva a pensar que crescer com Deus é simplesmente fazer coisas que não queremos. Pense nas pessoas que você conhece que parecem ser os bons cristãos. Não parece que todos eles têm assim um poder de memorizar todos os versículos da Bíblia, que eles conhecem e amam todos os louvores, que eles conhecem, sabem todas as respostas para as perguntas difíceis sobre Deus, sobre a igreja e sobre o próprio cristianismo. Parece que eles oram por tudo e normalmente eles têm as suas orações respondidas e eles não têm problema algum. De alguma forma, é como se eles soubessem fazer todas as coisas que os bons cristãos devem fazer. E isso não parece uma tarefa difícil para eles. Na verdade, parece até que eles gostam. Se você for honesto, presta atenção, se você for honesto, depois de acompanhar essa série, vai admitir que alguma dessas coisas ainda são difíceis de se fazer. Memorizar versículos da Bíblia não faz parte da nossa lista de prioridades, sem mencionar que você simplesmente não sabe nem por onde começar ou quais versos você deve memorizar. De repente, é como se aproximar-se de Deus fosse um monte de coisas chatas e difíceis de fazer por várias e várias vezes. Coisas nas quais você acha que não é bom. Eu quero dizer, é isso que é andar com Deus? Tornar-se uma pessoa chata e disciplinada, que fala, que pensa, que veste, que age como uma pessoa chata e disciplinada de Deus? Se você se sente assim, relaxa. Aposto que muitos de nós sentimos isso em algum momento. E a última coisa que eu vou tentar fazer aqui é forçar você a se tornar um robô chato do cristianismo. Ao mesmo tempo, é importante você saber que muitas vezes seguir a Deus exige de você disciplina em áreas onde você não teria naturalmente. O negócio é o seguinte: hoje nós não vamos mencionar ou adicionar mais uma coisa na sua lista. Nós vamos simplesmente falar uma maneira pela qual você pode se aproximar de Deus, fazendo algo completamente fácil para você, algo que você gosta de fazer, eu garanto.
Mas antes de chegarmos lá, eu quero compartilhar algo que foi escrito por um cara chamado Pedro. Pedro, que estava mais perto de Jesus do que qualquer um de nós pode imaginar. Pedro não foi apenas um discípulo de Jesus, ele também foi um dos amigos mais próximos dele. Em suas cartas, Pedro sempre focou na graça de Deus. Em outras palavras, todo o nosso comportamento deve ser motivado pelo profundo amor de Deus por nós, independentemente de quão perfeita ou imperfeita forma que nós agimos. Nós não merecemos o amor de Deus, gente, mas Ele nos dá livremente, de qualquer maneira. Com isso na sua mente, vamos ver o que Pedro escreve. Ele fala lá: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Está lá em 1 Pedro 4, de 10 a 11. Veja a primeira parte desse versículo, o dom que recebeu. Basicamente, Pedro, ele entendeu que Deus é o inventor de talentos, personalidades, forças e habilidades. De fato, ele tem uma grande variedade deles. De acordo com esta passagem, algumas dessas habilidades, especificamente espirituais, como mencionadas por Pedro, e outros, são talentos com os quais você nasce. Não importa que você seja bom, existe sempre uma maneira de usar o seu dom para honrar e aproximar você de Deus. Pense dessa maneira. Alguns de vocês têm um talento musical que tem certeza que herdaram de um dos seus pais. Talvez você tenha uma mãe ou um pai que também seja talentoso em música. E foi como se estivesse no seu DNA quando você nasceu. Talvez alguns de vocês tenham uma habilidade que desenvolveram porque um treinador ou um professor te ensinou. Todos nós desenvolvemos talentos e habilidades com base em nossos pais e como nós fomos criados. No mundo da psicologia, nós chamamos isso de genética e ambiente. Calma lá que eu vou explicar. A genética, ela é influenciada pelos genes herdados de outros fatores biológicos. O ambiente é geralmente tomado como influência de fatores externos após a concepção, como produto da sua exposição, experiência, aprendizado de um indivíduo. Isso é apenas uma maneira elegante de dizer que nós nascemos com alguns traços e os outros traços são desenvolvidos dentro de nós pelas pessoas ao nosso redor. Esses são nossos dons. Mais do que genética ou ambiente, seus dons e talentos vêm de Deus. Pedro continua. Para quê? Para servir aos outros. Lembre-se, ele está falando com um grupo de seguidores de Jesus. Ele está falando sobre pessoas que estão usando coisas nas quais elas são boas e as usam para construir a igreja, a sua comunidade e, finalmente, aproximar as pessoas de Jesus. E não importa qual é o dom, o princípio de Pedro ainda se aplica. Use para servir aos outros e servir a Deus. Bom, gente, resumindo, você pode louvar a Deus com o seu talento. Quais talentos Deus pode usar? Comece pensando sobre os que você já possui. Você é bom em mídias sociais? Deus pode te usar nisso.
Você sabia que existem muitas igrejas, especialmente no tempo da pandemia, organizações ministeriais, que contratam pessoas para gerenciar suas mídias sociais? Então, esse dom é usado para servir ao outro. Com certeza. Você é bom, talvez, em conectar com pessoas? Tipo, você pode fazer amizade com alguém facilmente? Você sabia que esse é um talento relacional e que Deus pode usá-lo para servir as pessoas? Deus não apenas pode usar seus dons e talentos para ajudar as pessoas, mas Ele também pode usar para aproximar você dele. E é por isso que Pedro disse que, se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê. Em outras palavras, acredite no talento que Deus colocou em você. Deixe Deus continuar a desenvolver o talento que Ele já está dentro de você. Você pode louvar a Deus com o seu talento. Mas e agora? Como você pode criar um ritmo para louvar a Deus com o seu talento? Em primeiro lugar, você deve identificar em que área você é bom. Alguns de vocês sabem imediatamente, outros precisam pesquisar um pouquinho. Comece perguntando a algumas pessoas ao seu redor, seus pais, líderes, amigos, o que você é bom. Se você não conseguir identificar imediatamente um ou mais de seus talentos, pergunte às pessoas realmente que são próximas e que te amam e te conhecem bem. Elas podem dizer coisas que você talvez nunca tenha pensado como sendo um talento. Não exija que seus talentos sejam os mesmos dos seus amigos. Não fique chateado se eles não disserem o que você espera que eles os digam. Apenas tome as palavras deles como um presente. Um presente que ajuda a identificar mais dos seus dons. Depois veja se há uma maneira de usar um dos seus dons para servir aos outros. Comece dentro da sua igreja. Existe uma maneira de você usar os seus talentos para ajudar alguém? Por exemplo, digamos que você seja bom em canto. Ou talvez você possa dar lições para as crianças mais novas da sua igreja. Talvez você possa ensinar as crianças a usar esse tempo juntos para falar e compartilhar da vida. Gosto muito da forma como Pedro conclui esse versículo. Ele fala assim: a glória e o poder para todos sempre. Quando se trata de amar a Deus com a maneira única que Ele te criou, este é o poder de Deus trabalhando dentro de você. E o talento dele colocado dentro de você. Então, tudo que você precisa fazer é usar essas coisas nas quais você já é bom para chamar a atenção para Deus, para Ele. É simples, mas começa dando um pequeno passo. Pense no que será necessário para dar esse pequeno passo nessa semana. Pergunte a Deus e pergunte às pessoas em que você confia. Como é louvar a Deus com seu talento?